erguidos, por favor. Tenho como estratégia, a fim de que os irmãos possam entender com o máximo de clareza possível a mensagem que estarei trazendo aos vossos ouvidos. Tenho como estratégia, inicialmente, trabalhar com a sua imaginação, sem fugir do texto. Por isso eu preciso que você redobre a sua atenção, por favor. É do nosso conhecimento que a autoria de ambos os textos, nós acabamos de ler dois textos, como os irmãos já puderam perceber. O primeiro está situado no capítulo 20 do Evangelho, e o segundo está situado no capítulo 3 do livro do Apocalipse. E é do nosso conhecimento que a autoria de ambos os textos é atribuída ao apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Ao escrever o capítulo 20 do livro do Apocalipse, capítulo 20 do Evangelho, capítulo 20 do seu Evangelho, e o capítulo 3 do livro do Apocalipse, o apóstolo São João leva-nos a dois cenários, os quais encontram-se localizados em dois endereços distintos. Seria bom se você mantivesse a sua Bíblia aberta nos dois textos, se possível. Ao escrever o capítulo 20 do Evangelho e o capítulo 3 do livro do Apocalipse, João leva-nos a dois cenários, os quais estão localizados em dois endereços distintos. Em sua narrativa, no capítulo 20 do Evangelho, João leva-nos à cidade de Jerusalém. E no seu registro, no capítulo 3 do livro do Apocalipse, João leva-nos à cidade de Laodiceia. Então nós temos em João a cidade de Jerusalém, em Apocalipse 3 a cidade de Laodiceia. Duas cidades distintas, com dois cenários parecidos. E os irmãos logo entenderão por quê. Que cenários são esses? Ao dizer-vos que o cenário é parecido, a informação que eu estou vos passando é que nesses dois textos acontece algo semelhante, que se fôssemos ilustrar, desenhar, teríamos duas imagens parecidas, de maneira que esses dois cenários têm algo em comum. Ambos giram em torno de uma casa. Observando o texto, em outras palavras, o que eu estou dizendo é: os acontecimentos registrados no capítulo 20 do Evangelho de João giram em torno de uma casa. E o objeto que o Senhor Jesus utiliza-se de maneira simbólica para transmitir a sua mensagem à igreja de Laodiceia, no capítulo 3 do livro do Apocalipse, também é uma casa. De maneira que podemos traçar uma linha de comparação e observarmos as semelhanças e o contraste que existe entre João 20 e Apocalipse 3. Seguindo essa perspectiva, repito, podemos ver, se analisarmos cuidadosamente, duas casas. A primeira está no capítulo 20 de João, a segunda está no capítulo 3 do livro do Apocalipse. E ao traçarmos essa linha de comparação, observemos primeiramente as semelhanças que existem no texto. Primeiro, em João 20 aparece no plural a palavra porta. Observe na sua Bíblia. Em Apocalipse 3 aparece no singular também a palavra porta. Em João 20, as portas estavam fechadas. Em Apocalipse 3, a porta também estava fechada. Em João 20, alguém surge de fora para dentro da casa. Em Apocalipse 3,
também alguém aparece do lado de fora da casa. Em João 20, há um grupo de pessoas no lado de dentro da casa. Em Apocalipse 3, também há um grupo de pessoas do lado de dentro da casa. De maneira que, em João 20, a pessoa que aparece de fora para dentro da casa é Jesus. Em Apocalipse 3, a pessoa que está do lado de fora da casa também é Jesus. Em João 20, o grupo de pessoas que se encontram do lado de dentro da casa é a igreja, representada pelos 12 apóstolos. Em Apocalipse 3, o grupo de pessoas que estão do lado de dentro da casa também é a igreja. De maneira que podemos notar pelo menos 3 fatos semelhantes nos textos. Em ambos os textos nós podemos ver portas fechadas, a igreja do lado de dentro e Jesus do lado de fora. Percebeu o cenário? Você tem 2 casas e o cenário é esse: portas fechadas, a igreja do lado de dentro e Jesus do lado de fora. Portas fechadas, a igreja do lado de dentro e Jesus do lado de fora. A repetição é didática, né? Ajuda na memorização. Portas fechadas, a igreja do lado de dentro e Jesus do lado de fora. Essas são as semelhanças de ambos os textos. Agora observemos cuidadosamente o contraste, aquilo que diferencia um texto do outro. Vamos começar por Apocalipse 3. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, vamos perceber que Jesus está do lado de fora e ele está batendo na porta. Ele não apenas bate, ele chama, ele convida, dizendo: eis que estou à porta e bato. Veja que a porta estava fechada. Mas além de bater na porta, de chamar, ele usa aquilo que conhecemos na língua portuguesa como conjunção subordinativa condicional. Ou seja, uma palavra que indica condição. Ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Em Apocalipse 20, Jesus está chamando e expondo uma proposta, uma exigência. Ele está dizendo: eu quero entrar, mas eu só vou entrar depois que alguém abrir a porta. Enquanto a porta estiver fechada, eu me manterei do lado de fora. Em Apocalipse 3, Jesus bate, Jesus chama, mas ele aguarda alguém abrir para ele entrar. Agora olha o grande contraste, irmão. Por quê? Porque enquanto em Apocalipse 3, Jesus está batendo na porta, enquanto que em Apocalipse 3, Jesus só vai entrar se alguém abrir. Em João 20, eu vou parafrasear João. Ele diz assim: embora estando as portas fechadas, Jesus entrou. Em Apocalipse 3, Jesus bate na porta e não entra se ninguém abrir. Mas em João 20, ele entra mesmo com a porta fechada. Percebe que o comportamento de Jesus é diferente? Na igreja em Jerusalém, ele entra com a porta fechada, mas na igreja em Laodiceia, ele bate na porta. Ora, se o Jesus de Apocalipse 3 que bate na porta é o mesmo Jesus de João 20 que entra com a porta fechada, onde é que está o segredo? O segredo está no nível de relacionamento daqueles que se encontram do lado de dentro da casa. Vou repetir isso aqui. O segredo está no nível de relacionamento daqueles que se encontram do lado de dentro da casa. Por quê? Porque existem 2 níveis de relacionamento: o relacionamento de nível superficial e o relacionamento de nível profundo.
Qual a diferença entre os dois? Relacionamento superficial. Pode haver respeito, pode haver convívio, pode haver afinidades, mas não há intimidade. Relacionamento superficial é a exemplo daquele relacionamento que você tem com o seu vizinho, que você cumprimenta com bom dia, boa tarde, boa noite, mas você nunca entrou na casa dele, você nunca se assentou à mesa com ele, você nem sabe o nome do filho dele. Se você passar uma semana sem vê-lo, você não vai mudar nada na tua vida, porque o relacionamento é superficial. Agora, o relacionamento profundo é aquele que há intimidade. É um tipo de relacionamento que você tem com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa, que se você passar uma semana sem vê-los, você se sente chateado, triste, inquieto. Então por que Jesus bate na porta da igreja de Laodiceia? Porque a igreja de Laodiceia está tentando manter um relacionamento de nível superficial. Isso é tão verdade que Jesus estava no lado de fora e eles não sentiram a ausência de Jesus. Foi necessário Jesus bater na porta e chamar. Agora, por que ele já chega entrando na igreja de Laodiceia? Por que na igreja de Laodiceia, na igreja de Jerusalém, João 20, Jesus não bate na porta? Porque na igreja de Jerusalém havia intimidade, e no campo da intimidade não há porta fechada que impeça a manifestação da presença de Deus. É por isso que no capítulo 6 de Mateus, Jesus falou: quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta, porque o Pai Celestial que vê o que está em oculto te recompensará. Então, seu problema não está na porta fechada, o problema está na falta de intimidade. Porque se o problema fosse a porta fechada, Jesus não teria entrado em João 20. Você percebe? Agora, uma coisa que me chama a atenção, irmãos, uma frase que eu gosto muito, é exatamente essa, que aparece nos evangelhos repetidas vezes: entrando Jesus. Por quê? Porque sempre que essa frase aparece num texto, o que vem a seguir é algo sobrenatural. Jesus entrou na bodas em Caná da Galileia e transformou água em vinho. Jesus entrou em Cafarnaum, entrando Jesus em Cafarnaum, curou a sogra de Pedro, curou o paralítico, expulsou demônios. Jesus entrou em Gadara e libertou o endemoniado gadareno. Jesus entrou no alpendre, onde ficava um tanque chamado Betesda, e curou o coxo. Jesus entrou na aldeia em Betânia e ressuscitou a Lázaro. Jesus entrou num barco e, porque estava dentro do barco, repreendeu o vento e acalmou o mar. Jesus entrou. Porque uma coisa é Jesus do lado de dentro, uma coisa é Jesus do lado de fora, outra coisa é Jesus do lado de dentro. Olha Apocalipse capítulo 3. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Do lado de fora, Jesus bate na porta. Do lado de fora, Jesus chama. Do lado de fora, Jesus convida. Agora, do lado de dentro, ele faz banquete. Do lado de dentro, ele faz festa. Do lado de dentro, ele cuida. Do lado de dentro, ele sustenta. Do lado de dentro, ele protege. Do lado de dentro, ele traz alegria. Do lado de dentro, ele transforma. Do lado de dentro, ele salva. Do lado de dentro, ele restaura. Do lado de dentro, ele aviva. Do lado de dentro, ele renova. Do lado de dentro, ele enche. Do lado de dentro, ele cura. Do lado de dentro, ele faz milagre. Eu tenho uma notícia boa para você nessa manhã: Jesus está aqui do lado de dentro e tem milagre para você essa manhã. Quantos creem nisso? Levante as suas mãos e glorifique. Volte para João capítulo 20 e encerraremos. Caminharemos para o encerramento. Jesus entra na casa. E ao entrar na casa, a primeira coisa que acontece, irmão,
na casa onde há intimidade com Ele. Ele se posiciona, ou seja, ele coloca-se na posição que ele é devida. O texto diz, e Jesus, na nossa versão, era a tarde do primeiro dia, ou seja, domingo, e Jesus, estando as portas fechadas por causa do medo dos discípulos em relação aos judeus, e Jesus chegou, ou seja, Jesus entrou e pôs-se no meio. Olha como Jesus se posiciona. Ele chega e ele já se coloca no lugar que lhe é devido. Qual? No meio. Você já percebeu que o meio é um lugar peculiar de Deus? Já percebeu como diversas vezes na Bíblia Sagrada Deus aparece sempre no meio? Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, ele dá uma ordem para Moisés e os hebreus dizendo: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O salmista no Salmo 46 escreve dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, e porque Ele está no meio dela, não será abalada. Jesus sempre aparecendo no meio. O próprio João no capítulo 14 diz que na crucificação o levaram para o Calvário, também chamado Gólgota, e o crucificaram juntamente com dois homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Quando vemos no livro do Apocalipse, João tem uma visão de Cristo, o Cordeiro, e a visão que ele tem é capítulo 1, capítulo 2, 7 caixas de ouro, que são as 7 igrejas que estão na Ásia, e Jesus no meio. Ele está mostrando para João que ele está no comando da igreja, no controle da igreja. Só que ele não está no meio parado, porque no capítulo 2 ele diz assim para a igreja de Éfeso: isso diz aquele que anda no meio das 7 igrejas. Aí no capítulo 5, João olha e vê o cenário do céu por dentro, e ele vê 4 seres viventes, ao redor 24 anciãos, ao redor dos 24 anciãos, milhões e milhares de anjos, e no meio, Deus assentado sobre o trono. Então por que ele se posiciona no meio? Porque o meio é o lugar que indica comando, controle. Jesus, o lugar de Jesus na nossa vida tem que ser no meio. No ambiente em que há intimidade, Jesus se coloca no meio. E ao se colocar no meio, a última palavra é dele, a decisão é dele, a direção é dele, o comando é dele, o controle é dele. Quantos têm certeza de que Jesus está em nosso meio essa manhã? Jesus está no meio, o pregador está. Agora olha o que acontece, irmão, quando Jesus se coloca no meio. A sua presença gera mudança no ambiente. Vamos perceber, por exemplo, que ao chegar e se colocar no meio dos discípulos, ele gera uma mudança no aspecto emocional. Por quê? Porque antes de Jesus havia 2 sentimentos, antes de Jesus chegar, havia 2 sentimentos que dominavam o ambiente, que era o sentimento de tristeza e de medo. Percebam, João começa dizendo no versículo 19, que era a tarde do primeiro dia, do domingo. Ou seja, os discípulos tinham acabado de vir de uma sexta-feira de crucificação. Eles viram às 3 horas da tarde Jesus morrendo na sexta-feira na cruz. Agora, passa-se a sexta-feira, passa-se o sábado, passa-se o domingo. Os discípulos estão dentro de casa com as portas fechadas. Primeiro, por causa da tristeza, porque Jesus havia morrido. Segundo, por causa do sentimento do medo, porque eles sabiam que se crucificaram Jesus, eles também poderiam morrer da mesma forma ou de outra forma cruel. Isso explica o porquê que as portas estavam fechadas. Então o sentimento que domina os discípulos aqui é sentimento de tristeza, porque Jesus estava morto, e sentimento de medo,
porque eles sabiam que também poderiam morrer. E o medo, na sua intensidade, rouba-nos a paz. Então eles não tinham paz, por isso que as portas estavam fechadas. Mas de repente, aí João diz assim, mesmo com as portas fechadas, chegou Jesus. Eu gosto dessa frase. E quando ele chega, está lá os discípulos assustados, amedrontados. Ele chega e a primeira palavra que ele diz: paz seja convosco. Primeira coisa que ele vai neutralizar o sentimento do medo, porque não existe medo no ambiente da paz. Ou você vive em paz ou você vive com medo. Ele olha para os discípulos e diz: paz seja convosco. Irmãos, no capítulo 14, versículo 27 de João, o próprio Jesus transmite para a igreja e diz assim: a minha paz vos deixo, e a paz que eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá. O que Jesus está falando? Ele está falando da paz divina, a paz que vem de Deus, que é uma paz incondicional, é uma paz que não depende das circunstâncias, não importa. Olha o contraste, a paz que o mundo vos dá é uma paz condicionada. Você depende das circunstâncias para estar em paz. Se estão todos com saúde dentro de casa, você tem paz. Se a despensa está cheia, você está em paz. Se tem dinheiro na conta, você está em paz. Se as suas contas estão em dias, está em paz. É o mundo. Agora, é só mudar o cenário. A doença chegou, acabou a paz. Dinheiro acabou, também foi embora a paz. Os problemas chegaram, foi embora a paz. Aí Jesus chega e diz assim: a paz que estou dando para vocês não depende de dinheiro, não depende de saúde, não depende da condição, da circunstância que vocês estão vivendo. A minha paz vos dou. Aí Paulo ratifica isso no capítulo 4, versículo 7 de Filipenses, dizendo: e a paz de Deus, ou que Deus vos dará paz, que excede todo o entendimento. Esta paz guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? É que Paulo usa a expressão a paz, uma frase que excede todo entendimento. Ou seja, ele está falando de uma paz insondável, inexplicável, que não dá para entender. É a paz que a igreja tem. Ou seja, não dá para entender como é que pode. A irmã está no meio da tempestade, as coisas estão indo de mal para pior, a despensa esvaziou, a pandemia chegou, as coisas ficaram complicadas e a irmã está em paz. O mundo não vai entender isso nunca. É a paz que excede todo entendimento. Eu vim falar para alguém aqui essa manhã, que talvez você tenha entrado aqui, meu irmão, aflito, angustiado, chateado. Alguma coisa está tirando a tua paz, está tirando o teu sono, está causando inquietação. Você está machucado, machucada, ferido, ferida, angustiado, não consegue dormir à noite. Mas nessa manhã Deus me traz aqui para dizer que a paz que excede todo entendimento hoje vai te alcançar. Paz seja convosco. Olha como ele muda, irmãos, o cenário, o aspecto emocional. Ele chega, o medo vai embora, a tristeza vai embora. Aí depois de liberar a paz, ele mostra as mãos, para evidenciar a sua, como prova de que ele está vivo, de que ele venceu a morte. Ele está mostrando o sinal do escravo. Está dizendo, está vendo? Não tem por que ficar com medo. Se eu venci a morte,
Não há nada que eu não possa vencer. Aí o João diz assim: e os discípulos, vendo, alegraram-se. O texto começa dizendo, dando a entender que eles estavam tristes, porque Jesus estava morto. Estavam com medo, porque eles também poderiam morrer. Agora, o medo foi embora, a tristeza foi embora, e eles estão alegres. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é ser igreja. Não, eles não estão alegres porque ganharam um carro novo. Eles não estão alegres porque a porta de emprego se abriu. Não é errado isso. Eles não estão alegres porque o milagre aconteceu. Não. A única razão para eles estarem alegres é porque Jesus está lá. Não, você não entendeu isso aqui. A presença de Jesus já é o suficiente. O contexto não mudou, irmão. Eles ainda poderiam ser mortos, tanto que foram depois. Mas agora eles estão alegres. Agora pode abrir as portas. Porque Jesus está no meio. Você percebe a diferença de alguém que tem Jesus no meio? Ele vive alegre independente das circunstâncias. Quando as coisas estão ruins, eles estão alegres, estão felizes. Olha o efeito da presença de Jesus no meio da casa. Ele vai dissipando a tristeza, neutralizando o medo e gerando alegria. Dissipando a tristeza, neutralizando o medo e gerando alegria. Dissipando a tristeza, neutralizando o medo e gerando alegria. Dissipando a tristeza, neutralizando o medo e gerando alegria. Dissipando a tristeza, neutralizando o medo e gerando alegria. Dissipando a tristeza, neutralizando o medo e gerando alegria. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você crê, levante a sua mão. Haverá momentos de alegria na sua casa, na sua família, no seu lar. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a se alegrar. Haverá festa na sua casa. Haverá banquete na sua casa. Haverá ceia na sua casa. A alegria vai voltar. Aonde a alegria acabou, vai voltar. Porque Jesus vai entrar na sua casa. Só quem crê com a sua mão lá em cima. Por 2 minutos agora. Adore esse Jesus porque Ele está no meio. Adore esse Jesus porque Ele está no meio. Quem pode? Não, quem pode sentir a presença dEle no meio? Oh, Jesus. Sinta isso, irmão. Sinta a presença dEle. Adore a Ele. Ele vai neutralizar esse medo. Ele vai repreender essa tristeza. Você vai voltar a sorrir, sim. Aleluia. Isso é evangelho. Você não precisa de que nada extraordinário aconteça para ser feliz. Você só precisa ter Jesus dentro de casa. Você não precisa que nenhum milagre de grande repercussão aconteça. Você só precisa de Jesus na sua vida. Você só precisa dar prioridade. É essa mesma ideia também do texto. Está no meio não indica apenas comando, indica prioridade. Colocar Jesus no meio e dizer: Senhor, o Senhor é prioridade. Depois de transmitir alegria, então ele revela o propósito. E olha para os discípulos e diz assim: Pai seja convosco outra vez. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
Primeiro vocês recebem paz. Primeiro vocês recebem alegria. Para depois transmitir paz. Para depois transmitir alegria. É aquela mesma ideia de ser curado para depois curar. Ser transformado para depois transformar. Então primeiro Jesus vai lá e cura a ferida da alma. Receba a paz. Agora eu estou enviando vocês. Para quê? Para que onde você chegar, você também gere paz. Olha o evangelho novamente se evidenciando. Mulher de Deus, homem de Deus que tem Jesus no meio, não é mulher e homem que vive gerando contenda, confusão no meio da igreja, picuinha, não. Aonde ele chega, a paz reina. Onde ele chega, o ambiente se torna alegre. Olha como ele é feliz. É que Jesus está no meio. Mas não basta isso, irmãos. Finalizando, além de revelar o propósito, gerar paz, dissipar a tristeza e neutralizar o medo, ele olha para os discípulos e faz assim. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vou repetir. Depois de revelar o propósito, ele olha para os discípulos, assopra sobre ele e diz assim: recebei o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem vai manter a paz e a alegria sobre você. Sem o Espírito Santo, a paz e a alegria é momentânea. Agora, quando ele está no ambiente, você vive plenamente em paz, constantemente. Pode até ter momentos de tristeza, normal, mas a alegria do Espírito te invade. Aleluia. Disse Jesus: recebei o Espírito Santo. Feche seus olhos, por favor. Se você puder, feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está no meio dessa casa. Estou certo de que o Senhor está presente aqui, de que o Senhor está no centro dessa reunião, e por isso podemos sentir a tua paz, a tua alegria. Mas o Senhor me comunica que há pessoas aqui que entraram vazias de ti, e por isso não tem vivido momentos de paz. Por isso tem vivido em constante conflitos e tristeza. Onde estiver essa pessoa agora, Espírito Santo, eu te peço, abraça ela agora. Abraça ele agora. Sinta você que crê agora. Não, hoje Deus não veio para te fazer pular, saltar. Deixa isso para outro dia. Hoje Ele veio para tratar da tua alma. Receba a paz, receba a alegria, volte a sorrir. Receba a presença do Espírito Santo, que restaura, que renova, que cura.
estando as portas fechadas, Jesus chegou. Aqui a gente percebe que a falta de intimidade é o maior problema, porque tem muitos lugares que as portas estão abertas e Jesus está no lado de fora, mas Ele está aqui dentro hoje. Você pode ficar de pé? Pode, pastor. Eu quero fazer 2 convites. Primeiro convite: se houver alguém aqui nessa manhã afastada do Evangelho, hoje Deus te dá a oportunidade de voltar, de deixar Ele entrar. A senhora estava afastada, é isso? Bom, já temos uma alma aqui. Você pode glorificar a Deus? Tem mais alguém atrás, não tem? Ele está batendo na porta. A decisão de abrir é sua. A pergunta é: você já conseguiu ouvir a sua voz? Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém? Talvez você nunca foi evangélico. Você está dizendo: eu quero ter a experiência de Jesus entrar na minha vida. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Meu Deus, meu Deus, vou convidar mais uma vez alguém no nosso meio, mais alguém, filho, filha. Jesus já morou dentro da sua casa, dentro da sua vida, mas você se afastou, você fechou as portas para Ele. A oportunidade que Ele está te dando é agora. Hoje eu vou convidar o segundo grupo, a segunda pessoa agora. Você é evangélico, você é evangélica, mas você precisa de um renovo. Essa palavra que eu transmiti aqui falou com você. Você estava vivendo esses mesmos sentimentos dos discípulos: tristeza, medo, vazio. Jesus está dentro desse ambiente. Se você quer nessa noite, nessa manhã, receber um renovo, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu estou sentindo um Deus nessa casa, irmão. Como é gostoso quando Deus fala na simplicidade, irmão. Não é? Eu sei que aqueles que Deus usa de maneira... Mas é gostoso quando a palavra fala conosco, não é? Talvez hoje a sua expectativa fosse outra. Talvez você veio aqui pensando: quem sabe hoje, de repente, milagre vai acontecer e eu vou sair saltando de alegria igual coxo. Mas existe um milagre interno. Hoje sim é dia de lágrimas, é dia de você chorar, se quebrantar, se derramar. Chora mesmo, irmã. Põe pra fora. Momentos de tristeza, de medo, de aflição faz parte da vida do cristão. O que não faz parte é viver isso constantemente. Porque Jesus chegou. Jesus chegou. Curve a sua cabeça, por favor. Eu quero orar e já entrego o microfone. Espírito Santo, alguém pode louvar, por favor? Senhor Jesus, assim como em João 20, em Jerusalém, quando os teus filhos estavam lá dentro daquela casa, assustados, angustiados, tristes, estão aqui tuas filhas nessa manhã, Senhor. Eu não sei quais são os problemas, não me convém querer saber, mas cada uma certamente está vivendo momentos diferentes, seus momentos em particular, momentos de portas fechadas, talvez momentos de tristeza, de frustração, mas nessa manhã, Jesus, o Senhor está aqui.
E a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que o Senhor ainda é imutável, o Senhor não muda. Se o Senhor curava antes, o Senhor cura hoje. Se o Senhor fazia milagre no passado, o Senhor continua fazendo milagre no presente. Se o Senhor curava a ferida da alma antes, cura agora, Jesus. Espírito Santo, abraça a tua filha agora. Vai cicatrizando agora essa ferida. Vai restaurando agora. Casamentos, relacionamentos que estão em declínio. Eu profetizo agora, Jesus vai chegar lá. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Deus, eu te apresento a tua filha. Está voltando para os teus pés, Jesus. Toma ela em tuas mãos. Vai de encontro à necessidade da tua serva, da sua casa, do seu lar. Eu não sei, Senhor, mas onde houver necessidade a ser atendida, entra com providência agora. Restaura agora, Jesus. Senhor, a cuidabilidade e cura agora. Espírito Santo, toma a tua filha com propriedade peculiar. Em nome de Jesus. Força que veio aqui na frente. Quando ele Receba o abraço do Espírito Santo. Esse abraço que cura. Esse abraço que restaura. Esse abraço que renova. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Seja curado. Quem pediu Receba a pra cura. ser transformado, Receba a graça de Deus. se prepare, se prepare, porque ele veio soltando pelos montes, ele veio, sinta ele aqui, ele veio trazendo a vitória, ele veio, já posso sentir, ele veio saltando pelos montes, ele veio, sinta ele aqui, ele veio trazendo a vitória, ele veio. Levante a sua mão. Receba essa manhã. Você está sendo Você curado. que está lá atrás, receba em Você nome de está Jesus. sendo renovado, porque ele veio. Sinta o abraço do Espírito Santo. Só um teclado. Tá sentindo a presença dele? Tá sentindo a presença dele? Tá sentindo, tá sentindo, tá sentindo. Ele já chegou. Ele já chegou, irmão. Ele já chegou, irmão. Quando ele Ele já chegou. Sinta a alegria do Espírito. Sinta a paz invadir a sua alma. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado,
pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós recebemos a paz, a alegria, aleluia, o Espírito Santo de Deus, para nos renovar nessa manhã. Saia daqui convicta da tua vitória. Ei, eu não sei o que você entende por vitória, aleluia, mas eu sei que eu já recebi, Rebaia sai, a grande salvação, o renovo, Raia, Tekaicho Nanagas, do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa manhã gloriosa, de propósito, de consagração, de libertação, de cura, de salvação. Nós agradecemos ao Senhor. Deus, estenda as suas mãos para cá, nós vamos fazer oração pelos pedidos de oração nessa manhã. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, ó Deus querido, cada pedido de oração, ó Deus amado. Eu não sei, ó Deus querido, o que aqui está, mas o Senhor é Deus que conhece, o Senhor é Deus que sabe a cada necessidade, ó Deus querido, a cada família aqui representada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no teu nome para desfazer todo e qualquer, ó Pai amado, obra contrária do adversário. Entra com salvação, entra com cura, com libertação, com transformação. Meu Deus, se há algum diagnóstico desfavorável dos médicos, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus que muda, Pai amado, e confunde qualquer medicina, em nome do Senhor. Meu Deus, que haja cura, libertação, que haja cura na alma, toda enfermidade na alma que o Senhor venha curar, que haja transformação dentro dos lares. Meu Deus, nós profetizamos milagre, que haja porta de emprego aberta, há poder no teu nome para desfazer, ó Pai amado, tudo aquilo que tem acorrentado, tudo aquilo, ó Pai amado, que tem atrapalhado. Nós profetizamos vitória. Olha aí, Senhor, a cada pedido de oração, nós estamos juntando a nossa fé com a fé dos teus filhos e crendo no Deus que age, no Deus de milagre. Em nome de Jesus, eu profetizo vitória, vitória no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Queremos agradecer ao presbítero Joabe. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, a igreja ali, também a irmã Milena. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Amém. A todos os irmãos que vieram nessa manhã, que Deus continue abençoando a sua semana, em nome de Jesus. Nós queremos aqui também fazer, irmãos, a divulgação nesse final de semana. A partir de sexta-feira, dia 29, nós teremos aqui festividade, aniversário dos jovens Ebenezer, que estarão aqui agradecendo ao Senhor, jovens focados na salvação. Quero convidar você, também sua família, aos amigos, aquele que você desejar convidar e estar aqui conosco. Começa a partir das 18 horas, nós teremos a participação de vários convidados, será uma bênção para a glória de Deus, que você esteja aqui conosco a partir da sexta-feira. No sábado nós teremos aqui a consagração pela manhã, de 9 às 11 da manhã, a consagração da superação. Eu gostaria de convidar também você para estar aqui conosco, amém? Das 8 às 11, me perdoa, de 8 às 11 da manhã nós estaremos aqui reunidos em consagração. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai de amor e de bondade, nós louvamos ao teu nome mais uma vez, que é digno de exaltação, de louvor. A ti, Senhor, a majestade e a honra. Senhor, muito obrigado por nos permitir passar
este momento, parte deste dia, consagrando, Senhor, as nossas vidas. Todos aqueles que adentraram por essas portas no propósito, todos aqueles que adentraram por essas portas, Senhor, com uma causa estabelecida. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas. Senhor, estamos certos, ó Pai, de que nada nos separará do teu amor. Muito obrigado por nos fazer mais do que vencedores em ti, Senhor, em Cristo Jesus. Muito obrigado por esta semana. Eu já posso te agradecer, que será de vitória, de bênção, de milagre. Senhor, muito obrigado pelas nossas famílias. Eu te entrego as nossas casas em tuas mãos. Se esta reunião, Senhor, está encerrada, nos despede na sua santa paz, nos livrando, protegendo e nos guardando, em nome de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa. Operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, irmãos, ninguém, amém? Vai em paz em nome de Jesus. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.